Amém. Queridos, nós estamos na série No Campo do Redentor. E agora... Não entendi. Tá. Acabei de entender o que aconteceu. Agora nós iremos para o capítulo 2 do livro de Ruth. Então a primeira coisa que faremos é ler Ruth, capítulo 2, primeiramente dos versos 1 a 7. Ruth, capítulo 2, dos versos 1 a 7, assim diz a leitura da palavra do Senhor. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Até aqui, esse primeiro trecho da leitura da palavra do Senhor. Nós iremos ler o capítulo ao longo da exposição. Meus irmãos, quando nós abrimos as Escrituras neste segundo capítulo de Ruth, nós nos encontramos em um cenário que transita entre a desolação absoluta de Noemi e sua família, assim como nós vimos no capítulo 1, a semana passada, para os primeiros raios de esperança trazidos neste texto bíblico. Se o primeiro capítulo encerrou-se com o eco de lamento de Noemi, chamando a si mesma de amarga e declarando que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, a trouxe de volta vazia, o capítulo 2, que nós estamos aqui, nos apresenta o mecanismo invisível e glorioso pelo qual Deus começa a encher esse vazio que Noemi sentia dentro de si. E é fundamental nós compreendermos que a mudança de local, ali de Moabe para Belém, da terra estrangeira para a volta da casa do pão, não foi apenas um deslocamento físico, algo que foi decidido por Noemi e as suas noras, mas foi um movimento teológico em direção à casa do pão, onde a providência de Deus já havia visitado o seu povo, que antes passou por uma grande fome e que agora estava passando pela colheita novamente. Meus irmãos, eu quero que percebam como essa narrativa bíblica aqui não apela para aquilo que é espetacular ou para algum tipo de milagre visível, mas para aquilo que o mundo chama muitas vezes de acaso, aquilo que o mundo chama de sorte, e que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, à luz da soberania de Deus, chamamos de providência. Assim como de manhã, nós estamos falando sobre coisas comuns que mostram como o reino de Deus vai sendo construído. Neste texto aqui, não há anjos descendo do céu, não há mares se abrindo, há apenas uma nora estrangeira e leal, que decide trabalhar para sustentar sua sogra idosa. E nesse cenário, nesse cenário de deveres comuns, de trabalho diário, que o Redentor, o resgatador, começa a se revelar, mostrando dessa forma que Deus não está ausente daquilo que é comum. Deus está operando silenciosamente por trás de cada encontro casual e de cada grão colhido. Por isso, ao entrarmos no campo do Redentor, nós somos convidados
a fazer um diagnóstico do estado da nossa própria alma. Porque muitas vezes nós podemos nos sentir como Ruth, uma estrangeira, vulnerável, ou como Noemi, amargurada pelas perdas da vida. Muitas vezes nós podemos nos sentir assim, mas o texto nos força a olhar para cima, nos força a olhar para aquele que orquestra os eventos de modo que a nossa lealdade humana se encontre com a graça soberana do nosso Senhor Deus. Por isso nós vamos considerar como a mão de Deus guia os passos de uma viúva pobre até o campo de um homem de valor, preparando dessa forma o caminho para uma redenção que vai muito além de um prato de comida, alcançando a própria linhagem do Messias. O tema da nossa mensagem de hoje é o mesmo tema da série, No Campo do Redentor. E em resumo, meus irmãos, nós veremos que Deus nos conduz ao Redentor. Apenas isso. Como estamos sem slides hoje, repitam comigo: Deus nos conduz ao Redentor. Muito bem, saia daqui se lembrando que Deus sempre nos conduz ao Redentor. E esse texto nos traz a 3 movimentos principais. Deus dirige os nossos passos, Deus revela a graça do Redentor e Deus desperta a esperança do Redentor. Então o primeiro movimento é que Deus dirige os nossos passos. O Gael está com o desenho aí? Está pronto, Gael? Para desenhar uma cesta vazia, tá bom? Uma cesta de pão vazio, beleza. O outro Gael está dormindo, acho que só temos eles de criança. Opa, ali também, o filho do Gustavo, também. Temos para desenhar uma cesta vazia, tá bom? Vamos lá então, gente. O texto de hoje nos apresenta Boaz, um homem de grande riqueza, de grande influência, da família de Elimeleque, do clã de Elimeleque, que era o marido de Noemi, enquanto Ruth propõe a Noemi ir colher espigas onde ela encontrar favor. Ela vai sair para procurar emprego, é isso que Ruth está fazendo ali. E nós nos lembramos da lei de Israel, lá em Levítico capítulo 19, dos versos 9 a 10, existia uma lei para proteger os pobres, uma lei que permitia que os pobres colhessem aquilo que sobrasse ao redor dos campos das pessoas que tinham ali as suas plantações. Era uma provisão do próprio Deus para aqueles que eram mais vulneráveis, o Senhor que sempre pensa naqueles que precisam mais. Então vemos Ruth saindo sem saber onde terminaria, uma mulher estrangeira naquele tempo, fora da sua terra, tentando alguma coisa para sustentar a sua sogra. Mas, por acaso, com muitas aspas, ela chega ao campo de Boaz. E o narrador introduz Boaz como um homem rico e respeitado, que se destaca ali em contraste com a fraqueza e com a morte que foram apresentadas no capítulo anterior. Fraqueza de Elimeleque, que ao estar naquele momento de dificuldade da terra do Senhor, resolve ir para uma terra estrangeira. Morte de Elimeleque, morte dos seus filhos, um cenário terrível. Em contraste a isso nós vemos Boaz, que não é apenas um homem de posses, mas é um homem de caráter, um homem de reputação, um homem cuja presença no campo sinaliza que a providência já preparou o cenário antes mesmo de Ruth chegar. Boaz estava ali, então tudo ia bem. E é importante notar que Boaz é apresentado antes mesmo de Ruth entrar no campo, criando dessa forma uma antecipação dramática de que ele, Boaz, será o instrumento da redenção de Ruth. Veja como esse texto é muito bem construído. Então Ruth demonstra uma iniciativa de fé muito notável, quando ela decide rebuscar espigas, aceitando os riscos de ser uma estrangeira moabita em um campo israelita. Ela estava ali, em meio a muitos homens e algumas servas, trabalhando. Ruth não fica paralisada pela amargura de Noemi. Ela não é contagiada pelo espírito de Noemi por ter passado tudo o que passou. Ruth se move
em lealdade. Lembrando da palavra Hesed, que nós falamos a semana passada, a palavra que abrange a aliança do Senhor, a lealdade compassiva do Senhor, sendo mostrada agora da parte de uma estrangeira para sua sogra. Ela faz isso para prover o sustento doméstico, submetendo-se dessa forma humildemente à necessidade de achar favor aos olhos de alguma pessoa. A coragem de Ruth é temperada pela submissão, porque ela pede permissão a Noemi antes de partir para tentar o sustento, honrando dessa forma a estrutura familiar que ainda lhe resta. Ela ainda tem em Noemi uma pessoa de autoridade na qual ela pede permissão para buscar o sustento para a própria casa. E então o texto usa a expressão: aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz. E o texto faz isso para descrever a chegada de Ruth ali no campo de Boaz. Este acaso é, na verdade, a soberania de Deus agindo de forma misteriosa, agindo de forma a guiar os passos de Ruth através dessa confusa coxa de retalhos das propriedades rurais até aquele local, o local exato da bênção, o local do campo de Boaz. Para o mundo é sorte pura, sorte de Ruth, hein? Tantos campos com tantas pessoas ruins, Ruth se achegou justamente no campo de um homem bom. Mas para o cristão é a confirmação de que até os menores detalhes da nossa vida são dirigidos pela mão onipotente do nosso Deus. Então, quando Boaz chega de Belém, a sua saudação aos ceifeiros é: o Senhor esteja com vocês. E a resposta dos ceifeiros revela um ambiente de trabalho pautado pela piedade e pelo respeito mútuo. Boaz era alguém querido entre eles. E nós vemos isso nessa troca de diálogo, o que nos mostra que o campo onde Ruth foi guiada era uma espécie de ilha de retidão em meio ao caos da era dos juízes. Lembrem-se que este texto ocorreu no contexto dos juízes, no qual cada um fazia o que achava que era certo aos seus próprios olhos. Ninguém seguia a lei de Deus, era um tempo de barbárie, era um tempo terrível. Então a presença de Deus é invocada na rotina de trabalho daqueles homens e mulheres, lembrando-nos de que o resgatador, o redentor, se interessa pelas nossas labutas diárias, pelo nosso dia a dia. E o relatório do encarregado de Boaz sobre Ruth aqui destaca a dedicação de Ruth. Ela trabalhou desde cedo com apenas uma pequena pausa. Ele a identifica como a moabita que voltou com Noemi, mostrando que a fama de Ruth, a lealdade de Ruth já havia se espalhado por toda a cidade. Ruth não é apenas uma pobre pedinte. Ruth é a mulher cuja força de caráter impressiona até o mais atento dos servos, preparando dessa forma o coração de Boaz para o encontro que mudaria tudo mais à frente. Ruth talvez possa ser o modelo da mulher virtuosa. Então, assim como Ruth foi guiada por acaso ao campo de Boaz, nós fomos guiados pela soberania de Deus ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Boaz celestial. Não fomos nós que escolhemos o campo da graça do Senhor, foi o Pai que orquestrou as nossas circunstâncias, as nossas dores e buscas para nos colocar diante daquele que é o verdadeiro homem de valor, que nos recebe em nossa miséria e provê o pão da vida que nos sustenta eternamente, o pão que nunca termina. Isso, meus irmãos, porque Deus dirige os nossos passos. Mas em segundo lugar, Deus revela a graça do Redentor. Agora, crianças, eu quero que vocês desenhem Boaz com um saco de trigo nas mãos. Boaz, um homem com um saco nas mãos, tá bom? Boaz com um saco de trigo nas mãos. Aqui, neste momento do texto, Boaz fala diretamente a Ruth, e ele dá a ela a instrução de não ir a outro campo, de ficar ali, perto das suas servas, para que ela seja
protegida pela sua equipe de trabalho que está ali. Ele a convida para a refeição e ordena que seus servos deixem cair propositalmente punhados de trigo para ela colher. Então nós vemos neste momento o cumprimento do coração da lei. Não apenas cumprir a regra de deixar as sobras, mas demonstrar amor ativo ao estrangeiro e à viúva. Nós vamos ver isso lendo, meus irmãos, o texto agora dos versículos 8 a 16. Ruth, capítulo 2, do 8 ao 16, diz assim: Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui, no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com as suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Então vejam só, meus irmãos. Boaz se dirige a Ruth com a ternura de um pai, chamando-a de minha filha. O que imediatamente retira de Ruth a barreira do medo e a barreira da insegurança que uma estrangeira sentiria cercada de homens em um campo. Boaz oferece a Ruth proteção exclusiva, ordenando que seus jovens não a toquem, ou seja, não a maltratem por ela estar ali no campo recolhendo, e permitindo que ela beba da água que os seus servos tiraram. Boaz não faz apenas o que a lei exige, ele vai além daquilo que a lei exige, tratando a estrangeira moabita como se ela fosse parte da sua própria casa. E a reação de Ruth é de total prostração e de espanto. O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. E nós vemos aqui o diagnóstico de uma alma que compreende a graça. Porque Ruth sabe que não merece nada, que é uma estrangeira fora do círculo de sua família, e por isso a bondade de Boaz a deixa impressionada. Ele não precisava fazer isso. A verdadeira graça sempre produz esse tipo de humildade quebrantada, essa gratidão transbordante. Vejam, Ruth teria tudo para estar reclamando de sua vida, mas ela está grata por saber que mesmo sem merecer nada, o Senhor cuida de tudo na vida dela. Boaz revela que conhece toda a história de Ruth, seu sacrifício em deixar pai, mãe, sua terra, tudo isso por amor a Noemi e ao Deus de Israel, no qual ela se tornou uma seguidora. E ele, Boaz, pronuncia uma bênção profética sobre ela, pedindo a Iavé, o Senhor dos exércitos, o Deus da aliança, que a recompense plenamente, sob cujas asas ela veio buscar refúgio. O que Boaz fez
faz aqui é reconhecer que a lealdade de Ruth a Noemi é, em última análise, um ato de confiança no Deus de Israel. E ele, Boaz, se torna o instrumento terreno para realizar a bênção que ele mesmo pediu para que viesse sobre Ruth. No momento da refeição, Boaz convida Ruth para sentar-se ali ao seu lado, serve a Ruth grãos tostados, e tantos grãos em tal abundância que ela come até se fartar, e ainda sobra para que ela leve para casa para sua sogra. O que é um gesto de comunhão à mesa e que simboliza a aceitação plena de Ruth na comunidade, o que é muito importante se tratando de uma estrangeira na terra de Israel. Então, neste ponto, o vazio de Noemi começa a ser preenchido pela sobra do prato de Ruth, mostrando que a providência de Deus transborda para cuidar de toda a família. Então a instrução final de Boaz aos seus servos, para que puxassem espigas dos feixes e deixassem que elas caíssem no chão, é um ato de generosidade calculada, porque ele cria naquele momento uma situação em que Ruth pode colher com dignidade e com abundância, sem sentir que está recebendo esmola, mas sim o fruto do seu próprio trabalho facilitado pela graça. Boaz, neste momento, modela o caráter de Deus, porque Ele não nos dá o necessário, Ele prepara o caminho para que a nossa colheita seja além, seja farta, seja segura sob o seu patrocínio. Muitas vezes nós somos mesquinhos, mas Deus é abundante em tudo que Ele faz, meus irmãos. Cristo é o nosso Boaz, que nos convida à sua mesa, a uma mesa farta, mesmo nós sendo estrangeiros e inimigos de Deus no passado. Ele não apenas nos permite rebuscar as migalhas da sua mesa, mas Ele nos serve, Ele próprio nos serve o banquete da salvação, protegendo-nos do acusador e ordenando que a bênção caia propositalmente no nosso caminho. Nele, em Cristo Jesus, nós encontramos o pleno pagamento e o refúgio seguro sob as asas da majestade divina. Isso porque Deus dirige os nossos passos, Deus revela a graça do Redentor e, por fim, Deus desperta a esperança no Redentor. Vamos ler agora dos versos 17 ao 23, Ruth 2, do 17 ao 23, o último trecho do capítulo, do 17 ao 23. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo e, à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto cheio. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas no campo de Boaz e recolheu as espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com a sua sogra. Até aqui, a palavra do Senhor. Crianças, o último desenho que vocês vão fazer é de Noemi, uma senhora, com os olhos arregalados de felicidade, olhando para um saco de trigo cheio. Gael, se tiver difícil para você, eu tenho certeza que a mamãe consegue te ajudar. A mamãe desenha muito bem, tá bom? Vamos lá então.
Meus irmãos, Ruth retorna para Noemi com quase um cesto cheio de cevada, além das sobras do almoço. Ao ouvir o nome de Boaz, Noemi reconhece aquele homem como um dos seus redentores e louva a Deus por não ter abandonado a sua bondade. E o capítulo termina com Ruth colhendo fielmente nos campos de Boaz até o fim das colheitas. O redentor, o resgatador, era o parente responsável por restaurar a propriedade e a linhagem da família, prefigurando a redenção universal de Deus no fim dos tempos. O resultado do trabalho de Ruth é espantoso, porque um saco quase cheio de cevada é cerca de 22 litros ou 13 quilos. É muita coisa. O que equivaleria naquele tempo ao salário de metade de um mês em um único dia. Ruth recebeu meio salário em um dia de trabalho. Quando Noemi vê essa quantidade, vê a comida que sobrou, ela percebe imediatamente que algo extraordinário aconteceu. A casa do pão, Belém, finalmente parou de ser apenas um nome e se tornou uma realidade palpável para as duas viúvas naquele momento. Então a pergunta ansiosa de Noemi chega: onde você colheu todo esse cereal? Ao que Ruth responde com um nome que mudaria o curso da história: o homem com que trabalhei hoje se chama Boaz. Noemi, que antes acusava Deus de ser o seu inimigo, agora explode de louvor ao Senhor, dizendo: o Senhor não deixou de lado a sua bondade. E é importantíssimo, meus irmãos, que nós notemos que Noemi percebe que a bondade de Boaz é a própria bondade de Deus em ação, alcançando tanto os vivos, ou seja, alcançando Noemi e sua nora Ruth, quanto os mortos, Elimeleque e os seus filhos, porque Boaz, como um resgatador, poderia dar uma linhagem à sua família. Então Noemi revela a Ruth o status de Boaz: esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. E aqui nós temos a introdução de um termo em hebraico, que é o termo para a palavra resgatador, que altera o rumo da narrativa até aqui. Porque o redentor, o resgatador, não era apenas alguém bondoso, mas era alguém que tinha a responsabilidade moral e legal de livrar a família da ruína e da extinção. Uma família que não tinha mais filhos, que não tinha marido, precisava de um parente resgatador que fosse ao encontro e salvasse aquela família. Porque viúvas naquele tempo, meus irmãos, não tinha auxílio não. Era difícil demais a vida delas. Então, o horizonte de Noemi vai se expandir ali, da sobrevivência diária para a esperança de ter a sua família totalmente restaurada. E Ruth, com a sua habitual modéstia e com o foco no trabalho, relata que Boaz a convidou para ficar com os seus servos até o fim das colheitas. Noemi concorda enfaticamente com isso e faz uma advertência para que ela fique ali no campo de Boaz para sua própria segurança. E aqui nós vemos a sabedoria da espera, porque a redenção não acontece de forma instantânea. A redenção exige que Ruth continue dia a dia sendo fiel naquilo que lhe foi confiado, enquanto ela espera o resgatador, o redentor, enquanto os próximos passos da história são preparados. E o capítulo se encerra com Ruth morando com a sua sogra e trabalhando fielmente. O movimento de descida para Moabe e a amargura da volta foram estancados nesse momento por uma rotina de fidelidade sob o patrocínio do Redentor. Toda aquela tristeza, toda aquela amargura, todo aquele medo de o que fazer a partir de agora ficou para trás. O acaso do campo de Boaz se tornou dessa forma a residência da esperança, o local em que elas podiam ancorar a sua esperança. Agora, aguardamos o próximo ato, sabendo que, embora as mulheres estejam esperando em casa, o Redentor, o resgatador, não descansará
até que resolva este assunto. E você vai se lembrar dessa frase nas próximas semanas. Imagine que você está seguindo um GPS para chegar num lugar que você nunca foi antes. Em alguns momentos, ele manda você entrar por ruas que parecem mais longas, fazer retornos que aos seus olhos parecem não fazer muito sentido, ou seguir um caminho que você jamais escolheria, mas que o GPS escolheu ali. Na hora, tudo parece confuso, parece que você vai demorar mais para chegar, mas quando você chega ao destino, você percebe que cada direção ali tinha um propósito. É assim que a providência de Deus trabalha na nossa vida. Ruth saiu de casa apenas para colher algumas espigas para sustentar a sua sogra, sem imaginar que Deus estava guiando cada um dos seus passos até o campo de Boaz. O que era para ela apenas um dia comum, para Deus era o início do resgate, da redenção. Da mesma forma, quando nós não entendemos o caminho, nós podemos confiar que o Senhor conhece o destino e continua conduzindo o seu povo até o resgatador, até o Redentor. Isso porque Cristo é o nosso verdadeiro Redentor, que não nos deixou órfãos, não nos deixou vazios. Cristo assumiu a nossa natureza para se tornar o nosso parente próximo e pagar o preço da nossa dívida, restaurando a nossa herança celestial. Por isso, se você está hoje em um período de espera, em um período de escassez, saiba que o seu Redentor está agindo nas suas circunstâncias, em instâncias superiores da justiça divina, para garantir que o seu vazio seja preenchido com a plenitude da glória. E dessa forma, confie na providência de Deus, mesmo quando ela parecer invisível. Ruth saiu de casa apenas para trabalhar, mas Deus estava conduzindo os passos dela até o campo de Boaz. Na nossa vida também existem encontros, portas abertas, mudanças de planos e circunstâncias que parecem simples coincidências, mas que fazem parte da direção soberana do nosso Deus. Quando você não entender o caminho, lembre-se de que Deus nunca perde o controle da história. Seja um instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas, assim como Boaz foi, que não se limitou a cumprir estritamente aquilo que estava na lei, que demonstrou um amor generoso, que acolheu uma estrangeira, que protegeu uma viúva e transformou o seu campo de trabalho em um lugar de esperança. Deus, nos dias de hoje, continua manifestando a sua graça por meio de pessoas que refletem o caráter de Cristo. Por isso, se pergunte: quem ao seu redor precisa encontrar em você um pouco da bondade que Deus derramou sobre a sua vida? E permaneça fiel enquanto você espera o agir de Deus. Ruth não conhecia o desfecho da história. Ela apenas continuou trabalhando com humildade e perseverança. E muitas vezes nós queremos que Deus revele o capítulo seguinte, mas Ele nos chama para sermos fiéis no capítulo em que estamos vivendo, hoje, porque só tem hoje. A fidelidade de hoje pode ser o caminho que Deus está usando para realizar os seus propósitos amanhã. Por isso, eu quero concluir te fazendo alguns convites. Em primeiro lugar, olhe para Cristo, o verdadeiro resgatador. Boaz foi sim um instrumento da providência de Deus, mas a missão de Boaz apontava para alguém infinitamente maior. Cristo é o Redentor perfeito, que veio ao encontro de pessoas espiritualmente pobres, estrangeiras e incapazes de se salvar a si mesmas. Cristo assumiu nossa causa, pagou nossa dívida na cruz do Calvário e nos deu uma herança eterna que jamais poderá ser perdida. Descanse no cuidado soberano de Deus. Talvez hoje você enxergue apenas um campo comum. Talvez você enxergue a sua vida como uma rotina cansativa ou um tempo de espera que parece não fazer sentido. Mas é nesse tempo que você é chamado a se lembrar de que foi exatamente em um dia aparentemente comum
que Deus começou a mudar completamente a história de Ruth e Noemi. E esse mesmo Deus continua trabalhando nos bastidores da nossa vida hoje, conduzindo cada detalhe para cumprir os seus bons propósitos hoje. Saia daqui confiando que Deus continua conduzindo o seu povo ao resgatador. Se você se sente perdido, lembre-se de que Deus sabe exatamente onde você está. Se você está esperando uma resposta, continue caminhando em fidelidade. E se você já encontrou o Redentor, o resgatador, viva todos os dias debaixo da graça desse Senhor. O Deus que conduziu Ruth ao campo de Boaz, continua dirigindo a história do seu povo até o dia em que estaremos para sempre na presença do nosso resgatador, Jesus Cristo. Sabe como você consegue permanecer na presença do Senhor? Na oração. A oração é o meio que Deus escolheu para se comunicar com o seu povo.